tendência a ter um posicionamento epistêmico realista. Ele acredita numa ontologia, não é, que espelha uma verdade que pré-existe a todos os seres, né, que é o estudo do ser verdadeiro, e não do ser sujeito. Né? Já uma epistemologia, um posicionamento epistemológico idealista e não realista, vai dizer o quê? A verdade é construída pelo ideal do sujeito, pela ideia. Por isso é do nome idealista. O mundo é construído pela ideia. Seria o radical oposto. Né? Então você tem o realismo de um lado e o idealismo do outro lado. E nós vamos ver que a epistemologia é exatamente andar entre esses extremos em diversos aspectos. Por exemplo, eu posso andar em extremos falando a origem do conhecimento vem da razão. Não, a origem do conhecimento vem da experiência empírica, no empirismo. Se vem da razão, é o racionalismo. Se vem da experiência, é o empirismo. Então você veja que a epistemologia ela vai andando nesses extremos, pegando várias dimensões que caracterizam o conhecimento, esse fenômeno que é o conhecer. Né? Então, em geral, o que se percebe é que esses extremos, uma posição mais, vamos dizer assim, uma posição mais, como é que eu vou dizer, uma posição menos radicalizada, ela se encontra entre esses dois extremos, uma posição que a gente pode até dizer assim, usando aquela ideia aristotélica, né, da virtude, né? Uma posição virtuosa seria uma posição entre os extremos. Né? Como Aristóteles dizia, a virtude está sempre entre dois polos. Então, por exemplo, alguém corajoso, a coragem não é uma virtude, então a coragem não é a temeridade e nem a covardia. A temeridade seria enfrentar um ninho de metralhadoras com uma arma branca. Você vai morrer, certamente. Isso não é coragem, é temeridade. Né? Então, aliás, essa palavra, né? Temeridade. E, do outro lado, nós temos a covardia. Né? A covardia. Né? Você, com uma metralhadora, correndo atrás de um sujeito com uma faca. Né? Isso é uma covardia, você não está sendo corajoso aí. Né? Então, uma posição epistêmica entre esses radicais, ela é uma posição mais virtuosa. Mas os radicais, os polos, nas dimensões, são interessantes para cercar o fenômeno. Né? Então, o que eu quero dizer? O que eu vou dizer é para quem acredita que a filosofia ela vai poder fundamentar as coisas. Ela vai nos dar essa tranquilidade de falarmos assim, aqui eu estou fundamentado. Então, quer dizer, é uma posição não pragmatista. Porque o pragmático fala, não há fundamento possível, não acredito, então, que a filosofia possa ajudar a ciência. Não vou ser contra a filosofia, deixa a filosofia existir na universidade, mas não acredito que ela vá ajudar a ciência, não é isso? Então, vejamos, né? Quando a gente pensa na importância da filosofia para a pesquisa científica e tal, a gente tem que pensar para um mestrado, para um doutorado, a gente tem que pensar que há considerando que a filosofia ela é útil, né, há um estrito sensu do seu trabalho de pesquisa, em estrito sensu, né, e não em lato sensu. Lato sensu você vai fazer uma especialização, né, que é a ideia do lato sensu é você ter os conceitos numa visão mais superficial, e o estrito sensu seria uma verticalização. Entretanto, essa verticalização, se você, veja só, você verticaliza, chega uma hora que essa verticalização tem que parar. Ela tem que parar, eventualmente, em fundamentos. Então, quando você vai fazer uma pesquisa de mestrado, de doutorado, muitas vezes é preciso encontrar os fundamentos. É o referencial teórico fundamentado numa visão de mundo que você tem que descobrir qual é
Ou você é bom que você descubra qual é para que você se posicione bem ali. Então, aqui, para os não pragmatistas, né, é interessante que a ciência, nesse sentido estrito de uma busca por desenvolver um método, uma ferramenta que seja melhor do que a concorrência, do que outros métodos, né, outras ferramentas, essas contribuições em estrito senso, em última análise, vão assentar-se em fundamentos epistêmicos, em fundamentos científicos, em fundamentos filosóficos, né, onde a ciência, então, encontraria a filosofia. Né? E essa concepção, assim, ou essa compreensão, vamos dizer, essa compreensão mais sólida das origens, das construções teóricas que você vai fazer, que fundamenta o seu trabalho vertical, focado, né? Ou seja, o sentido estrito do seu trabalho, é que irá, então, iria permitir que a ciência atingisse um nível de excelência, né? A princípio, para quem acredita, mais uma vez, que a filosofia é capaz, através da epistemologia, de estabelecer fundamentos sólidos para uma construção científica. Okay? Veja que eu não quero dizer aqui que os pragmatistas estão errados, os pragmatistas estão certos, ou os realistas estão certos, ou os idealistas estão certos. Quais são os fundamentos que são certos? Estou colocando aqui as visões que eu acho assim que são bem marcadas entre o pragmatismo e o resto do mundo. Né? Vamos dizer, o resto do mundo não é pragmatista. O que significa o seguinte, que o resto do mundo vai querer encontrar a verdade, já que o conhecimento é uma crença verdadeira, justificada. Então não basta eu dar razões para dizer que a minha pesquisa encontrou um conhecimento, que é uma hipótese, que eu dá razões para a minha hipótese ser verdadeira. Ela não só eu tenho que dar razões, como ela tem que ser verdadeira. O pragmatista fala, a verdade não é possível, não é dada aos humanos. A última, a verdade última. Eu não estou falando aqui de verdades triviais, como, por exemplo, hoje está de noite. As verdades de que ninguém discorda são verdades triviais que não têm relevância e repercussão científica e nem filosófica. Tem repercussões para o homem do dia a dia. Ok? Então, o importante da verdade é lá onde as pessoas não se colocam de acordo, é que a verdade ganha força. Então, não, hoje está de noite, todo mundo concorda com isso, não é? Agora, o aborto é bom ou é ruim? Né? Então, por exemplo, a pena de morte deve ser instaurada no Brasil? Quem está governando? A menoridade abaixo de 18 anos deve ser implantada? Onde está esta verdade? Aí as pessoas não vão se colocar de acordo, porque ninguém sabe o que é, a princípio, o que é melhor. Ou você não tem alguém que vai dizer, assinar embaixo como um Deus, vamos dizer assim, né? Deus quer isso, assinou embaixo, então de direito é assim que faz. Né? Então, por uma razão divina, isso é que deve ser implantado. Né? Então você veja que esses posicionamentos, para as coisas no dia a dia, não tem relevância nenhuma, porque as pessoas, em geral, concordam umas com as outras. Mas você encontra brigas, não encontra brigas? A gente enxerga brigas, não enxerga brigas? Basta você ir no colegiado dos professores aqui, numa reunião da pós-graduação. Você vai ver a brigaiada que é. Basta você ir no Senado e ver, basta você ir no Congresso e ver, né, como as pessoas não se entendem, por exemplo, sobre a questão do aborto. E aí é que o problema é relevante no nível que pode ajudar uma sociedade, toda uma sociedade, com uma reflexão mais madura sobre quais decisões tomar. Né? E o pragmatista ele vai dizer, olha, como eu não posso atingir a verdade, nós vamos fazer aqui cálculos para ver o que é melhor para nós. E aí o que for melhor para nós é a decisão que nós vamos tomar. Uma coisa, por exemplo, que não é afeita à nossa cultura. Que a nossa cultura, se a nossa cultura fosse pragmática, o que teria acontecido quando a Dilma ganhou a eleição? Se a oposição estivesse contra, ela ia entrar num acordo político, né, de uma oposição madura, constitucional, que seria, olha, né, aqui nós somos contra, aqui nós somos a favor, e aí em 2018 as coisas não funcionaram, então agora a direita toma o poder. Mas não, né, eles ideologizaram o debate, radicalizaram as verdades, e aí, por quê?
judicializaram a política, achando que a justiça é superior à política, né? O que me parece ser um equívoco do ponto de vista pragmático, porque a justiça, ela presume uma verdade que é a norma hipotética constitucional, que é a verdade. Mas, entre a razão, o nível lógico, né, que a gente consegue pensar da nossa linguagem, e o nível material, que são a vida como ela é, né, a Dilma tomando as decisões, a gente, você que quando vai pegar seu carro, né, esse nível material, ele não é espelhado necessariamente no nosso nível lógico. Então, o pragmatista vai falar, bom, vamos entrar aqui, o que é melhor para o Brasil? Se nós fizermos isso, isso vai avacalhar com o Brasil? Vai avacalhar com o Brasil. Então, peraí, nós queremos fazer isso? Né? Não. Então, o que nós podemos fazer para entrarmos numa decisão mais inteligente? Né? Então, inclusive, isso me faz pensar que uma cultura, e vamos dizer, numa cultura metafísica, mitológica, como é a cultura brasileira, né? Ela é uma cultura, mais do que metafísica, ela é mitológica, né? Cheia de mitos, né? Uma sociedade fechada, cheia de mitos. Né? A sociedade aberta é aquela que não tem muitos mitos, é uma sociedade que está aberta, assim como a mente aberta, é uma mente sem mitos, né? Ela sem verdades pré-estabelecidas, é uma mente que defende a sua convicção, não é? O mais possível, mas sempre duvidando dessas convicções. Né? Inclusive, tem uma citação do Joseph Schumpeter, né, que é um americano conhecido aí no início do século XX, que ele fala assim, a capacidade de duvidar das nossas crenças e, ao mesmo tempo, defendê-las com todas a nossa garra, é o que separa o homem civilizado do homem bárbaro. Porque o bárbaro, ele parte para a agressão. O bárbaro, ele parte para a luta. O bárbaro parte para a violência. O civilizado, ele defende uma posição tão fortemente quanto possível, mesmo que duvide dela. Né? Ou seja, ele duvida dela, mas ele a defenda. Não é que ele não acha que aquela posição é verdadeira, mas ele é capaz de defendê-la com toda a sua argumentação possível. Esse é o homem civilizado. É isso que nós devemos buscar fazer. Defender as nossas crenças com as nossas melhores argumentações, mas sem dizer que aquelas crenças são verdadeiras. Ou seja, sempre abertos para ouvir e aceitar uma eventual mudança política, né? Uma mudança que, então, abra mão de algumas coisas para que nós possamos encontrar um meio termo que vai satisfazer os lados. Isso é a política. No Brasil, nós temos cartório, por exemplo. Cartório é a crença seguinte, é que nós vamos brigar, então eu já fui no cartório e já reconheci minha firma. Como nós vamos brigar, isso vai ser necessário. Então, porque, a rigor, não seria necessário. Não é? Por exemplo, num país civilizado, só se usa a justiça em um caso em 100. Por exemplo, se eu tenho lá contratos de aluguel, em um caso em 100 vai dar um problema na justiça, por uma questão, um óbice qualquer, que possa ocorrer. Mas, então, nós temos essa ideia de que... E é curioso também, porque muitos povos são assim. Né? Mas, então, introdução à epistemologia, então, aí, como dizia Aristóteles, esse é o problema da filosofia, é que o que é o conhecimento. Não é? Então, no início da obra de Aristóteles, que foi traduzida, vocês sabem que a obra de Aristóteles ela volta para ao final da Idade Média, não é? Dado as invasões bárbaras no Império Greco-Romano, os bárbaros eles então tinham roubado ali em Alexandria as obras
de Aristóteles e toda a filosofia grega e tinham levado isso, mas quando eles voltam ao final da Idade Média, invadindo a Europa novamente, eles trazem, então essas obras são retomadas e a filosofia grega, então, volta a ser colocada depois da Idade Média, que dá origem também a toda a ciência, né? Etc, etc. Não vem ao caso, mas, enfim, Aristóteles é um sujeito importante aí na epistemologia. Ele tem esse dito, né, na obra Metafísica, ele afirma que todos os homens, por natureza, é da natureza do homem, então, né? Aí Aristóteles, como todos os gregos, né, metafísicos, querendo achar uma natureza para o homem, né? Afinal de contas, o que é o homem? O homem é uma natureza racional, né? Isso sempre, os filósofos sempre quiseram carimbar o ser humano, né? O ser humano aí, como eu acho que dizia alguém, falando, um sofista lá grego dizia que o ser humano é um bípede não em plume, né? Sem plumas, é um bípede sem plumas, né? Como se fosse um pássaro sem plumas. Mas, então, o que significa saber, conhecer? Essa é a questão abordada no campo da epistemologia e é isso que a gente vai, então, introduzir nessa aula, né? Que mais um pouco eu já acabo a aula. Então, especificamente, a gente vai examinar os significados dos termos epistemologia e conhecimento. O que significa conhecer? Né? A gente vai examinar algumas questões que a epistemologia endereça e discutir por que o campo da epistemologia surgiu, por que é importante a epistemologia. Né? Então, o significado do termo epistemologia vem do termo episteme, né, que é conhecer. No grego, conhecer é episteme, né, e no latim, conhecer é ciência. Isso é interessante, né? Então você veja que ciência significa conhecer em latim, e episteme significa conhecer em grego. Então, epistemologia seria a logia do conhecer, ou seja, a teoria, né? A teoria do conhecer. Então, vamos ver por que também surgiu, e essencialmente a epistemologia surge querendo entender qual é o processo do conhecimento do homem. Por que o conhecimento que o homem gera, ele é seguro? Né? Muito em função do medo do ser humano, não é, de estar baseando as suas crenças em coisas falsas, né? Em, por exemplo, construir dispositivos que um prédio que vai cair, né? Uma ponte que vai cair. Como é que eu garanto que a ponte vai segurar, né? Como que eu posso passar caminhões ali até de 10 toneladas que não vai cair? Se você não tiver isso, imagina, você faz uma ponte lá e aí passa o caminhão, morre todo mundo. Assim vai na medicina, e você tem os conselhos de classes profissionais muito ligados a essa questão da garantia do conhecimento. Então, é importante fundamentar o conhecimento, porque o homem precisa se proteger das suas construções mirabolantes, né? Então, o termo epistemologia deriva-se do grego episteme, que significa conhecimento, e logia, que significa doutrina, ou estudo de, né? Logia é uma doutrina, um estudo, que combinados esses dois termos formam a palavra, então, episteme combinado com logia, doutrina, do estudo do conhecimento, epistemologia. O campo, então, é também conhecido como teoria do conhecimento, ou filosofia da ciência. São os grandes epistemólogos, por exemplo, que no século XX a epistemologia ela começa no final do século XIX, assim, né, vamos dizer, com mais força, a escola de Viena, essas coisas todas do positivismo lógico, e isso deu muita força à filosofia da ciência. Então, veja, ciência não é conhecimento, então o que é o conhecimento? Filosofia sempre busca o que é. Então, filosofia do conhecimento é também a teoria do conhecimento, ou é também chamada epistemologia. Vocês percebam aí, gente, que é uma coisa muito mais abstrata do que métodos e técnicas, vocês estão vendo? Mas são coisas que é um discurso que vai fundamentar os métodos e técnicas. Se eu usar métodos e técnicas com fundamentos epistemológicos que não são afeitos àquelas métodos e técnicas, né? A metodologia não é epistemologia. Metodologia é o estudo dos métodos que eu vou usar na prática, operacionalmente, para colher os meus dados. Mas esses métodos têm que estar bem aplicados, né? Aí a metodologia, em última análise, ela se fundamenta numa epistemologia, né? Então, o
questões que são endereçadas pela epistemologia são essas aí. Lembra que eu falei dos polos, né? Aqueles polos, os polos que são como que aspectos do conhecer? São esses principais. Quando a gente faz assim, um exame do fenômeno, né? Do fenômeno do conhecimento, a primeira questão é possível conhecer? Aí o polo aí é o polo do dogmático e do cético. Ok? Qual que é o polo do é possível conhecer? Se eu digo não é possível ter conhecimento, eu me posiciono no polo negativo, que seria o cético. Né? Agora, olha como esse polo do cético ele é problemático, porque ele se autorrefuta. Né? Quando eu falo assim, não é possível conhecer, vocês percebem que é uma autorrefutação do que eu estou dizendo? Porque eu estou afirmando que não é possível afirmar. Eu sei que não é possível conhecer. Eu conheço que não é possível conhecer. Como assim? Né? Eu já estou dizendo que eu conheço, mas que não é possível conhecer? Então, mas o cético é problemático por isso. Ele fala, não é possível conhecer. Eu estou afirmando que não é possível conhecer, mas então você conhece que é possível que não é possível conhecer? Eu conheço que é possível conhecer. Então, isso é uma contradição nos termos, né? O que é chamado de contradição nos termos, né? Contradição dos termos. Contradição lógica, né? Que tem até em filosofia um termo técnico para isso, quando o cara fala assim, como se é o paradoxo do cretense, né? Eu disse isso, mas não acredito no que eu disse, né? Vamos dizer assim, né? Tem vários exemplos desse tipo de autorrefutação. Então, o cético. Agora, o que o dogmático é? O dogmático é aquele assim, quando você pergunta para ele, é possível conhecer? Sempre no aspecto da possibilidade do conhecimento, né? Que a origem é outro aspecto, né? A origem do conhecimento é outro aspecto. De onde vem o conhecimento, né? A natureza do conhecimento é outro aspecto. Então, vamos pegar determinados aspectos assim. Então, por exemplo, você fala da possibilidade de conhecer, o dogmático vai falar assim, que pergunta idiota. Né? Eu já tenho todo o conhecimento que eu preciso. Né? Então, é aquele cara que no dia a dia, você reconhece esse sujeito rapidamente. Com 5 minutos de conversa, você reconhece um dogmático. Você conversa, por exemplo, sobre que escola vocês devem colocar o filho de vocês. Ele já vai te falar qual que é, vai te dar o endereço, vai ver por que aquela escola é a melhor da cidade, por que você tem que colocar o seu filho ali, não coloque em outro lugar, porque você está fazendo uma burrice enorme, entende? Porque ele já sabe que ali é a melhor escola. Então a gente conhece um tanto de gente assim, né, que são pessoas que têm as suas verdades e que querem colocar as suas verdades para as outras pessoas. Numa necessidade que eu não sei de onde vem, né, de se colocar no mundo de uma maneira superior ao outro, como sempre a opinião dele é a opinião mais verdadeira, é o melhor. Faça o que ele diz que é o melhor. Esse cara é o dogmático. Esse cara, ele defende as suas crenças sem desconfiar delas. Ele é quase um bárbaro, né? Se ele partir para a violência, ele será um bárbaro. Né? Mas o homem civilizado é aquele que defende com argumentos, mas está sempre pronto a abrir, vamos dizer assim, a mudar de opinião, se ele for convencido, efetivamente, de que aquela não é a melhor opinião. O dogmático, não. O dogmático, ele bate na mesa e fala, você não vai colocar o seu filho lá, então você é um burro. Inclusive, vou te bater. E já vai para cima de você. Não é? Vocês não conhecem pessoas assim? Depois vocês me falam, porque eu falei para vocês me interromperem. Mas... Então, essa é a primeira questão, né? Dogmático e cético. Tá? É claro que aí, mais uma vez, buscando a virtude aristotélica, o Citação de Schumpeter nos mostra qual que é um posicionamento virtuoso. Aquele que defende as suas crenças, mas sempre desconfiando delas. Defende as suas crenças com todos os argumentos possíveis, mas sempre desconfiando delas. Não é? Então, esse é um cara que está entre o ceticismo e o dogmatismo. Ele não é nem cético, diz não é possível conhecer, mas nem dogmático que diz, não, o conhecimento já está aqui, e essa é a verdade, e eu tenho, inclusive, estou do lado dele. Você não enxergou ainda. Né?
Então, outro desses extremos, ou dessas linhas de aspectos, né, que podem tomar posições extremadas, é a origem do conhecimento. É uma origem, a origem, então, é a razão ou é a experiência? Então, aí nós temos o empirismo, ou empiricismo de um lado, do outro lado, o racionalismo. Por exemplo, quer ver uma posição racionalista? A prova da existência de Deus. Existe a prova cosmológica da existência de Deus. Então, por exemplo, o racionalista fala assim, bom, se tudo no mundo tem uma causa causa a outra, que causa a outra, que causa a outra, isso eu estou vendo que existe um princípio de causalidade. A minha razão está vendo o mundo e percebendo que as coisas sempre têm uma razão para uma causa, né? Sempre tem uma causa no mundo para que essa coisa aconteça. Então, se eu voltar nas causas, eu vai ter uma causa primária. E vou chamar essa causa primária, que é impossível não existir, vou chamá-la de Deus. Aí, com isso, eu provo Deus. Mas você provou? Você provou racionalmente Deus. Mas você não tem nenhum indício empírico de que Deus existe. Então, o racionalista vai falar assim, o conhecimento, ele vem daí. O empiricista fala, isso aí não é conhecimento, esse conhecimento não existe. Porque é um conhecimento que só é baseado numa operação da razão, não tem nenhuma pega, nenhum atrito, né, que me permita ter certeza empírica de que eu conheço. Né? Então, essa é a dimensão entre o empirismo e o racionalismo. Vocês vejam que no início da Idade Moderna, a gente está falando dos empiristas ingleses e dos racionalistas franceses, né? A gente está falando aí de século XV, século XVI, e aí surge Kant, que é um cara que vai estabelecer as duas coisas, ele vai mostrar que não é possível provar, a prova de Deus não é possível, porque, né? Então Kant é um racionalista que lê um inglês chamado David Hume, né? Que é um empirista. Então, Kant, um inglês, o Kant é um continental, né, é austríaco, o alemão, ele lê um empirista em inglês e fala, opa, nessa época havia uma grande celeuma, uma grande disputa entre o conhecimento ser da razão, porque as pessoas estavam provando que Deus existe. E se as pessoas estavam provando que Deus existe, estavam provando que elas estavam do lado de Deus e eu posso te queimar, e aí a bruxa vai para o fogo, entendeu? Então, é uma coisa assim que o homem passou por todo esse sofrimento, não foi à toa, né? Foi porque foi muito suado, vamos dizer assim, foi um esforço muito grande do espírito humano vencer todas essas, vamos dizer assim, limitações humanas, né? Até chegar a um mundo razoavelmente civilizado, e olhe lá, né? Aqui nós estamos ainda muito atrasados, mas viemos de muito baixo, né? Viemos de muito baixo. Imagina queimar alguém vivo, né? Em nome de Deus, né? Isso não é uma coisa assim que se possa acreditar, provavelmente as gerações, né? Assim, mas você olha há 50 anos atrás, você então, em vez de queimar, botava as pessoas dentro da câmara de gás, né? Enquanto isso, você bebia uísque da melhor qualidade lá no bunker, sei lá o quê. Então, assim, realmente, quando a gente olha, os passos são lentos, né? Então, outra questão, né? Então, qual a natureza empirista, racionalista, e qual a essência? Então, o que acontece? Se o conhecimento, ele é uma relação, se você aceita que o conhecimento é uma relação, então é uma crença verdadeira, justificada, que crença é essa? Essa é a crença de um sujeito. A crença de um sujeito em relação a quê? Em relação a um objeto. A crença do sujeito em relação ao estado do mundo. Então, o conhecimento tem a ver com essa relação entre o sujeito e o objeto. Se o objeto tem prevalência, eu tenho uma posição realista. Se o sujeito tem prevalência na relação, eu tenho uma posição idealista. Ou seja, se o sujeito é que manda na construção do conhecimento, ele constrói o real. Se é o real que manda nessa relação sujeito-real, sujeito-objeto, então porque a verdade está lá, o real está lá, e o sujeito corre atrás para descobrir qual é esse real. Esse é um posicionamento realista, né? Então, em ontologias tem muito isso, posicionamentos realistas e posicionamentos idealistas.
Agora, você veja um posicionamento realista para uma ontologia do direito, para uma ontologia da sociedade, para uma ontologia de uma escola. É muito complicado, porque uma escola, o direito e essas coisas sociais são construídas pelo homem. Se elas são construídas pelo homem, elas não são real, elas são construídas pelo homem e o homem a constrói da forma como o espírito humano quiser construí-las, né? Então você veja que não são construções da natureza. A princípio são construções da natureza porque o homem é a natureza, mas o homem, o espírito, ele emerge da natureza. Então a gente pode dizer que uma propriedade emergente, ela pode se descolar ontologicamente, sendo outra coisa, embora eu não acredite na dualidade, né? Por exemplo, substância, ser, espírito, como Descartes falava, né? O dualismo cartesiano é esse negócio de que há o espírito que vive aí, que quando a carne morre, o espírito é a alma, é a teoria platônica, né? E aí, por isso, então, o espírito é capaz de enxergar a matéria de fora da matéria. Então, como se fosse, não, aqui não, num posicionamento epistêmico monista, só existe uma ontologia monista, só existe uma coisa, uma substância, que é a matéria, e o espírito é uma, vamos dizer assim, uma propriedade que a gente chama que emerge da complexidade da matéria. Então é uma propriedade, mas é uma propriedade da matéria. Então o espírito continua sendo uma propriedade da matéria, né? Mas é uma propriedade emergente. Então acaba quase que como sendo um epifenômeno, né? Epifenômeno é aquele negócio que o espírito, a matéria não impacta no espírito, né? São questões muito complicadas que ainda não são tão longe de serem resolvidas, né? Quais são os tipos de conhecimento? É uma outra questão epistemológica. Conhecimento, ele é o conhecimento, ele pode ser, por exemplo, aquele conhecimento que você é capaz de explicitar e um conhecimento que você não é capaz de explicitar. Então, muitas vezes você pega, por exemplo, um cara que reconhece quadros originais, ele fala assim, esse aqui é um Rembrandt original. Aí você pergunta, mas por que você sabe disso? Ele não sabe te explicar. Mas aí, quando você faz o teste, você vê que é verdade que aquele quadro é um Rembrandt original. Aí você pergunta, mas explica. Eu não sei explicar. Eu simplesmente vejo, tem tantos fatores, né? São tantos fatores ali na minha observação, no meu conhecer, que eu não sei explicar. Esse é chamado de conhecimento tácito. Ele sabe por experiência. Ele sempre acerta, quase sempre acerta, ou acerta num grau muito alto. Então, quando ele vai explicitar o conhecimento, falando assim, olha, primeiro você olha a esquerda do quadro, embaixo, depois você vê a tinta e tal, depois você olha se o azul é assim, se a cor está esmaecida, tal ponto tal, né? Aí isso aí seria o conhecimento explícito, né? Então, os tipos de conhecimento, em grandes linhas, a gente pode separar entre conhecimento explícito e conhecimento tácito. E aí, quais são os obstáculos, então, para atingir o conhecimento? Todo esse problema é o problema da epistemologia, né? O que pode ser conhecido, né, é o problema da verdade. A questão da verdade. A verdade existe, não existe? Você veja que o pragmático fala a verdade não existe, a verdade nem é importante, a verdade não é importante, né? Mas a verdade ela fundamenta o conhecimento ou não fundamenta? Então, como é uma questão complicada, como o conhecimento difere da opinião ou da crença, né? Então, por exemplo, se eu falo que o conhecimento é uma crença, mas uma opinião é uma crença, mas, né, então, mas uma opinião ela tem a ver com bom senso, tem a ver com outras coisas que não com ser verdadeira nem justificada, né? Então, se você estuda epistemologia, basicamente o que você faz é passar por cada uma dessas, vamos dizer, dimensões do conhecimento e aprofundar nela, aprofundar em cada uma dessas dimensões. Com cada ponto desse aqui livros e livros, né, que você pode ler sobre os diversos posicionamentos que tem nos seus extremos e até, vamos dizer, posicionamentos que vão se colocando no intermédio desses dois extremos, né? Mas, então, do ponto de vista do como é possível conhecer, né, de como que o conhecimento, não da possibilidade do conhecimento, porque a possibilidade do conhecimento tem a ver com ser dogmático ou ser cético, mas de onde vem o conhecimento, como ele pode ser obtido. Então, quais são as origens do conhecimento, né? Os empiricistas vão dizer, você só pode conhecer se você examinar o real. Uma planta, por exemplo, pode ser examinada para conhecer a sua forma, a sua cor, a sua altura, o cheiro,
a aspereza dela, né? Ela dá fruto, dá flor, tudo isso você vai anotar empiricamente, isso é o conhecimento. Aqueles que acreditam que essa é a principal fonte da origem do conhecimento são chamados empiristas ou empiricistas. Acreditam que o conhecimento vem da experiência dos sentidos. Então, por exemplo, quando você faz uma pesquisa de campo, é isso que você está buscando, dados empíricos, para você estar, então, adotando um procedimento empirista. Se você vai na razão, você está só na razão, a experiência não é importante, então fica só no blá, 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 né? Igual no nosso curso aqui, por exemplo, fica só no blá, 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 ninguém faz nada. Aí você acredita que está fazendo alguma coisa, mas aí você ainda tem que provar na razão que você está fazendo alguma coisa. Então, a desconfiança, ela está por trás da necessidade da epistemologia, porque até que ponto confiar nos nossos sentidos? Então, do ponto de vista epistêmico, né? Do ponto de vista empírico, eu posso realmente enxergar que essa planta ela é assim realmente, né? Então aí, por exemplo, vocês nessas transparências, ou nesse slide, você tem dois jogos importantes na literatura da epistemologia que mostram a nossa, vamos dizer assim, imprecisão, incerteza em confiar nos nossos sentidos, né? Podemos confiar mesmo nos nossos sentidos? Ou eles também podem nos decepcionar, né, enganar? Até que ponto podemos confiar nos nossos sentidos? Quando você coloca ali, eu pergunto para vocês, nessa transparência aqui, qual, do lado esquerdo de vocês, qual das duas linhas é maior? Vocês vão dizer que a de baixo é maior. Entretanto, as duas linhas são exatamente do mesmo tamanho. Como vocês sabem, isso aí é um jogo, né, de ilusão de ótica. Assim como a direita também, vocês têm outro jogo de ilusão de ótica. Você pode enxergar duas coisas. Você pode enxergar uma taça ou você pode enxergar duas faces, né? Então, os nossos sentidos nos mostram que a Terra é plana, inclusive, né? Quando nós acordamos de manhã, andamos, a Terra é plana. O Sol gira em torno da Terra. Esse é o nosso sentido. Pô, por que o Sol não gira em torno? Ele nasce aqui, faz assim e vai para lá. É óbvio que o Sol gira em torno da Terra. Entretanto, é a Terra que gira em torno do Sol. E isso, então, nos mostra que os nossos sentidos não estão sempre certos. Mais uma razão para não sermos dogmáticos, né? Entretanto, não precisamos cair no ceticismo, né? Então, além disso, é preciso saber que o nosso aparelho sensorial ele sofre influência da nossa interpretação, da nossa vida pregressa, da nossa história, dos nossos pais, dos nossos avós, de quem somos nós, da nossa realidade, da nossa visão de mundo, né? Então, a maneira como o mundo se apresenta a nós é muito peculiar a cada um de nós, não é? A maneira como o mundo se apresenta a um morcego é diferente daquela maneira que se apresenta aos seres humanos. O mundo para o morcego é um bicho completamente diferente do que para nós, né, que temos outro tipo de sensibilidade. Então, isso mostra. O racionalismo, então, é o contrário do empiricismo. Eu não acredito, então, que os nossos sentidos podem nos garantir nada. Os nossos sentidos não garantem nada. Ao contrário, os nossos sentidos garantem que nós estamos errados, né? Porque o mundo ele é do jeito que é, porque nós temos os 5 sentidos que temos. Se tivéssemos outros, o mundo seria diferente. Então, em que acreditar? Então eu não posso acreditar no sentido? Então eu posso, mas tem uma coisa que eu posso acreditar, é na minha razão. A razão como algo que está transcendente e que sempre é capaz de me mostrar onde está a verdade, né? Então deve haver uma outra forma de obter conhecimento que não seja pela experiência. Então, que forma é essa? É pela matemática, não é? Pela razão exclusivamente, a partir de nosso, não a partir do nosso aparato sensorial, mas a partir do nosso aparato racional, né? Essa razão vai corrigir os equívocos das nossas experiências, dos nossos sentidos. Essa forma de aquisição de conhecimento, então, é chamada de racionalismo. Então, como eu falava, antes de Kant, existia uma briga entre racionalistas e empiricistas. E é uma briga bem séria, né? Porque uns acreditavam que os sentidos nos decepcionavam, né?
e que a única coisa que sobrava para garantir o nosso conhecimento era a razão, e outros acreditavam que a única coisa que nos dava garantia do conhecimento seria a nossa experiência, seriam os dados empíricos examinados na realidade, né? Então, no racionalismo, o conhecimento não é obtido através dos nossos sentidos, mas da nossa capacidade de raciocinar. Como eu falei, por exemplo, vou provar que Deus existe. Se tudo tem uma causa, tem então vou chamar isso de princípio de causalidade, então tem uma causa primeira, então racionalmente eu tenho certeza que Deus existe. Eu conheço que Deus existe. Mas será que eu conheço mesmo? Né? Então, eu sinto que Deus existe, mas eu posso ter uma opinião, né? Mas o conhecimento, aí foi Kant, o grande cara da ciência, né, da filosofia, a juntar os dois modos de pensar. Ele falou, não, nós precisamos dos dois. Nós precisamos da razão, que vem pela nossa capacidade, né, inerente, dada pelo fato de sermos humanos. Humanos são racionais, isso é dado pela natureza, né? E essa capacidade, junto com a experiência, ao nascermos, né, faz com que nós juntemos as pontas, ou seja, nós juntemos a nossa experiência com o princípio da racionalidade, nos dá o conhecimento. Conhecemos porque temos experiência e conseguimos lidar com essa experiência, encontrando relações entre elas racionalmente, com princípios de causalidade, né, causa e efeito, o tempo, as qualidades, o tempo, por exemplo, né, as qualidades, são as categorias kantianas. Então, Kant vai falar, não, alguma coisa vem do fato de sermos racional, mas muito vem do fato de sermos capazes de termos experiências. Então, quando nós lidamos com a experiência do nosso dia a dia racionalmente, nós estamos gerando, então, um conhecimento, segundo Kant, né? Então, essa polêmica, né, é os nossos sentidos que não, né, ou é a nossa razão. Essa polêmica ela foi separada em duas escolas de filosofia, né? Por exemplo, Descartes, Spinoza, Leibniz, né, são todos racionalistas, né? Você pega a obra de Spinoza, ele vai querer demonstrar a ética segundo os princípios dos geômetras matemáticos, né? Ele vai mostrar a ética, ou seja, como que devemos viver através de uma representação racional, né, e não material da coisa. Por outro lado, nós temos, então, por um lado nós temos os racionalistas, né, que são basicamente continentais, né, são pessoas que viveram no continente, e aqui nós temos os empiricistas, né, que são os ingleses, né, os filósofos ingleses, Locke, Berkeley e David Hume. São os grandes filósofos aí, empiricistas. Então, com relação ao tipo de conhecimento, conhecer o quê, né? Aí tem uma coisa muito importante, que é que quando se estuda epistemologia, né, é importante ter em mente que existem diferentes tipos de conhecimento. A epistemologia, então, vai se ocupar primariamente do conhecimento do tipo factual, do tipo proposicional, são as proposições, né? Então, assim, o que é uma proposição? É um fato, é um estado do mundo, né? Conhecimento de um fato. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, isso é uma proposição. Essa mesa é amarela, isso é uma proposição, né? Então, uma proposição é uma declaração sobre o estado do mundo. Então, a epistemologia ela vai cuidar essencialmente desse conhecimento proposicional. O conhecimento proposicional é que ele pode ser explícito, porque o conhecimento tácito não pode ser colocado em proposições. Você pergunta, por que você reconhece o quadro, você não sabe dizer? Você não tem proposição nenhuma a fazer, você não tem nenhuma declaração a dar, né? Então, você tem um conhecimento tácito. Mas se você tem um conhecimento proposicional, significa que você tem um conhecimento dos fatos, e esses fatos são proposições, é um conhecimento proposicional, um conhecimento explícito, né? Que é um conhecimento do que a gente fala o que, eu sei o que, e não o como, né? Por exemplo, se você sabe como andar de bicicleta, isso é um conhecimento tácito. Você sabe como reconhecer o quadro, isso é um conhecimento tácito.
Esse conhecimento do como não vai ser muito importante para a epistemologia, porque simplesmente não tem nada para... Você sabe, mas não sabe explicar por quê, então não interessa. Não é? É um conhecimento que interessa pouco a epistemologia. A epistemologia, ela é uma crença proposicional. Você fala uma declaração sobre o mundo, e essa declaração sobre o mundo ela tem que ser uma crença verdadeira, justificada. Né? Muito bem. O conhecimento tácito, ele é um conhecimento, então, prático, né? Que não teórico. O conhecimento proposicional, ele é um conhecimento teórico. O conhecimento explícito é um conhecimento teórico. Em teoria, você sabe colocar ele numa teoria, né? O conhecimento prático, não, eu sei dirigir no carro, jogar futebol, é um conhecimento implícito, inconsciente ou tácito. O conhecimento proposicional, ele é um conhecimento extremamente importante, que é o conhecimento que a gente usa para fazer ciência, para gerar um mestrado, para gerar um doutorado. Né? É o conhecimento proposicional. Você declara uma proposição, uma hipótese é uma proposição. Você vai declarar uma hipótese sobre o mundo e você vai tentar argumentar essa hipótese ou mesmo provar essa hipótese se você estiver usando métodos e técnicas quantitativas e não qualitativas. Se você estiver usando métodos qualitativos, você vai tentar avaliar essa hipótese, né? E não, talvez nem caiba falar em hipótese nesse caso, mas sim em uma questão de pesquisa. Né? Okay? Por exemplo, não se pode responder a questão o que você está fazendo com a resposta do tipo eu estou sabendo que Paris é a capital da França. Não, é uma declaração, Paris é a capital da França. Eu estou possuindo um relógio, né? Este relógio, né? Estou gostando de rosas. Né? Não, eu gosto de rosas, é um processo. Saber um fato não é algo que alguém faz, né? Conhecimento. Então, veja, aí os tipos de conhecimento. Conhecimento proposicional, explícito, conhecimento tácito. Né? Então, isso é uma proposição, né? Se você separar as proposições, você tem as proposições verdadeiras e tem as proposições que você crê. Então, por exemplo, as proposições verdadeiras e as proposições que você crê. O conhecimento é uma proposição verdadeira e que você crê. Né? Mas mais do que isso, ela tem que ser justificada. Né? Você tem que dar uma justificação para ela aqui. Né? Então, por exemplo, se as proposições verdadeiras seria hipoteticamente essa verdade vermelha, o que Deus conhece, hipoteticamente, né? O que Deus conhece sobre tudo o que pode ser colocado num grande livro, né? O livro de Wittgenstein, lá na conferência dele, todas as verdades do mundo. Você tem as crenças, uma parte das crenças se averiguam verdadeiras. Então, o conhecimento é uma crença verdadeira. Então, é algo que está aqui em roxo. Mas, para ser conhecimento é uma crença verdadeira, você tem que justificar com argumentos científicos. Então, aí é o amarelo. Então, é um subconjunto do roxo. Aí no slide, estão percebendo? Então, é isso. Por que surgiu a disciplina da epistemologia? Porque o conhecimento traz grandes benefícios. Né? Sair da ignorância é um dos principais deles. Né? O homem, então, aí, em séculos, pelo menos 2 milênios, né? Mais de 2 milênios, 3 milênios praticamente, perseguindo o conhecimento. Nós evoluímos na natureza dentro de um nicho ecológico de seres inteligentes. Em consequência, a necessidade de entendimento é uma das necessidades mais fundamentais das demandas humanas. E por isso estamos aqui na universidade, gostamos de estudar, estamos aqui, né, eventualmente até fazendo pesquisas. Né? Então, epistemologia para quê? Toda epistemologia começa com receio ou medo, né? Receio de que os sentidos sejam por demais débeis, o intelecto frágil demais, né? A razão, receio de que a memória vá se desvanecer, mesmo nos passos de uma demonstração matemática, receio de que a autoridade e a convenção seguem, né? Como o Brasil hoje está completamente cego pela autoridade da religião e a convenção dos conservadores. Então, engolido isso é uma citação de Pascal, Blaise Pascal, né? Engolido na infinita imensidão dos espaços dos quais não sei nada e que não sabem nada de mim, eu me assusto. Né? Então, inclusive, isso é a própria vida espiritual. Né? A vida espiritual é, na realidade, se assustar com a
infinitude, sendo que nós somos seres finitos, com a nossa temporalidade, sendo que o universo é atemporal. Então, a relatividade perante a um certo absoluto presumido é que é a vida espiritual. O homem se coloca nesse intervalo, né, da sua finitude face à grandeza do universo. E isso que Blaise Pascal estava dizendo aí. Então, resumindo e para finalizar, epistemologia é a teoria do conhecimento proposicional é o mais importante, uma crença verdadeira justificada, e não o conhecimento tácito, que esse aí é mais difícil de gerenciar e de fazer, mas tem gente que gerencia, a filosofia vai pensar isso também. Receio e medo é o ímpeto para a epistemologia, para o desenvolvimento de uma teoria da ciência, ou teoria do conhecimento, né, ou filosofia da ciência. E a epistemologia ilumina o caminho para a possibilidade de atingir o conhecimento. Então, a epistemologia é a filosofia que vai nos ajudar a trilhar um caminho de busca do conhecimento. Por isso que eu acho essa disciplina extraordinária, importante para todos aqueles que querem fazer pesquisa no nível mais de maior qualidade. Eu acredito, então, voltando lá no primeiro slide, que a filosofia pode sim ajudar no desenvolvimento da ciência. Embora, talvez paradoxalmente, eu prefira um posicionamento pragmático. Estou gravando essa aula, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Eu gravando aqui também. Eu perdi o início. Estava gravando, você tinha que falar. Eu perdi o início. Não, já falou assim, eu ia chorar depois. Já está gravando.